Como eu devo proceder quando as interpretações do mesmo texto forem diferentes ou divergentes até? Primeira dica é a seguinte: ler o texto dentro do contexto do livro bíblico. O que é isso? O que eu quero dizer? Faça um esforço consciente para analisar os cenários narrados pelos versículos no contexto mais amplo de seus capítulos e livros e a própria Bíblia como um todo. Aí, Marcelo, complicou. Por quê? Porque eu não leio a Bíblia comumente. Eu estou sempre ali só bebericando ali alguns textinhos bíblicos durante a semana. Eu estou lendo um versículo na minha devocional. Eu estou lendo um versículo ali depois de 2, 3 dias, outro que não tem nada a ver com aquele que eu li primeiramente, e eu não sei o contexto todo. Então, realmente você vai ter uma dificuldade, porque uma das maneiras de você sair desse nó de interpretações bíblicas diferentes é começar a tentar entender o contexto daquele texto como um todo, pelo menos dentro do seu livro. Por exemplo, vamos dizer que você esteja numa pregação onde o pastor ou o professor começou a falar sobre João, Evangelho de João, capítulo 2. Então, você vai ter que ter em mente o livro de João como um todo. Calma, não precisa ser conhecedor profundo do texto, mas você precisa ter uma ideia do que o texto fala, sobre o que diz o Evangelho de João. Olha, você já pode começar a ir caçando umas dicas aí. É o Evangelho de João. Então, Evangelho na Bíblia só tem 4, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que João fala? João é igual aos outros evangelhos ou é diferente? Então, se você já estudou comigo, você vai perceber que existem os 4 evangelhos. 3 evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles foram escritos e podem ser concebidos da mesma visão. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas vão narrar a história de Jesus mais ou menos do mesmo ponto de vista. Eles vão ter muitas coincidências, muitas histórias se repetem nesses 3 evangelhos, e eles vão trabalhar para públicos diferentes, mas com uma narrativa muito, muito parecida. João não é sinótico, João é um evangelho diferente, é um evangelho mais particular do próprio apóstolo João, que quis transmitir a história de Jesus a partir de outros pontos de vista. Por exemplo, João vai trabalhar muito com a ideia das festas judaicas, vai trabalhar muito com a ideia dos milagres de Jesus, mais ou menos ali 7 milagres de Jesus. Ele vai narrar mais ou menos ali 7 datas de festas judaicas, e vai trabalhar com essa ideia de dizer muito sobre os discursos de Jesus, sobre o que Jesus falou, discursos longos. Tem ali capítulo 5, capítulo 6, você tem ali discussões grandes de Jesus com os fariseus. Então, João é um livro que tem essa característica. Enfim, digamos que você saiba disso. Então, o pastor está lendo João capítulo 2 e você começa a fazer o quê? Ler o texto dentro do contexto bíblico. Olha, João não vai falar sobre a arca, ok? João não vai falar sobre o reino dividido. João não vai falar sobre Apocalipse nesse livro, ele fala em outro. Então você já vai começando a trazer na sua mente que aquele texto que o pastor está falando naquele momento, João capítulo 2, de repente ele está falando ali sobre o milagre do vinho na festa de Caná, não é? O milagre da água transformada em vinho. Então ele está dentro de uma narrativa de um casamento. Então Jesus não está em um local aberto, Jesus não está no templo, ele não está nas montanhas. Então tudo isso vai te ajudar, dentro dessas informações contextuais, a entender se aquele livro bíblico realmente é compatível com aquela interpretação que o pastor está dando, ou se o pastor está na embromation ou está numa coisa que está muito fora da realidade. Então toda a interpretação bíblica vai ter que respeitar o contexto histórico, o contexto do livro, né? Então você tem que ter esse conhecimento. Muitas vezes interpretações divergentes surgem quando as passagens são retiradas do seu contexto original. Isso pode acontecer de forma acidental ou proposital. Então,
a gente tem aí muitas pessoas que podem se confundir, de repente, quando ela está montando o seu sermão durante a semana, ela acessou materiais equivocados, né? Ou ela não soube juntar as informações que ela retirou desses materiais de apoio e acabou trazendo para você ali uma pregação que vai acabar sendo uma interpretação diferente, porque a base, que são essas informações contextuais, históricas, narrativas da narrativa em si, não estão muito ali conjugadas uma com a outra, não estão encadeadinhas, né? Então, pode acontecer que nessa explicação, o pastor ele se confunda e as informações que ele coletou possa contradizer as informações do próprio texto. De repente ele esqueceu, focou só num ponto. Isso até pode acontecer. Ou ele vai fazer aquilo de maneira proposital. Tem um pastor aí, muito conhecido, inclusive ele saiu daqui da região, da Baixada Santista, onde eu moro, e ele começa o seu ministério lá em São Paulo, né? Então ele começa a falar um monte de coisas que algumas eu digo claramente que são besteiras. Agora a gente não sabe se ele está falando aquilo de maneira assim, para levar pessoas ao erro, ou se ele realmente acredita naquilo. Eu acho que ele quer induzir as pessoas ao erro. Então, se você inclusive ele já leu um texto de João, né, na questão da mulher samaritana, e trouxe uma interpretação que eu já estudei o texto e sei que aquilo não cabe ali, né? Ele forçou a barra, dizendo que uma expressão cotidiana da época, por exemplo, uma expressão relacionada lá ao poço, a água, ela tem uma conotação sexual. Então, é forçar demais o texto. Uma vez que, naquele momento, digamos assim, vamos pensar aqui, vamos dizer que o cara viu uma coisa que ninguém viu. Então, Jesus estaria trabalhando com uma evangelização sedutora. Não dá para acreditar nisso, né? Então, você já mata automaticamente pelo contexto e pelas frases que aquele cara está falando uma besteira e está querendo levar você a interpretar daquela maneira errada. Ou, como eu falei para você, o pastor simplesmente pode se confundir com o texto e não fazer a junção correta entre o resultado que ele retirou do material de apoio com a própria narrativa do texto. Isso pode acontecer com textos narrativos. Eu, por exemplo, já dei séries de estudos no próprio livro de João, e ele é uma narrativa, né? Ele é uma narrativa, obviamente, que não é linear do começo ao fim, são pontos isolados da história, mas existem momentos que a narrativa tem começo, meio e fim dentro do livro. Então, se a gente não respeitar muito isso, a gente se perde. Então, a pessoa pode estar ali confundida nesse sentido e acabar trazendo uma interpretação equivocada. Então, o ponto 1, para que você não caia nem no enganador, nem no que se confundiu, é ler o texto dentro do contexto do livro bíblico. Para isso, você